Olá, pessoal. Voltamos aqui para mais uma aula de genética, certo? Dando continuidade. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os cromossomos sexuais e algumas doenças, algumas condições, né, ligadas ao sexo, também ligada a esses cromossomos sexuais ou ao sexo propriamente dito, certo? Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber, né, os cromossomos sexuais, eles existem, né, nos humanos e em outros animais. E nos humanos, também em alguns animais, como o cachorro, né, os mamíferos, existem dois tipos de cromossomos sexuais. Então, nós estamos falando dos cromossomos sexuais chamados de X e de Y, certo? E aí, quando o indivíduo apresenta o X duas vezes, XX, ele é necessariamente, no caso ela é necessariamente uma fêmea. Então, todas as mulheres vão apresentar na sua genética 2X. Ao contrário, quando o indivíduo recebe e ele apresenta um X e um Y, ele é necessariamente um indivíduo do sexo masculino, certo? Então, aqui a gente tem essa representação aqui, toda mulher é XX e todo homem é XY. Aí, preste atenção. Todos os óvulos produzidos pelas mulheres, que é o gameta feminino, vão ser X. Todos os óvulos produzidos pelos gametas femininos vão ser X. Que era um óvulo e aqui é um X. Um óvulo que ficou parecendo um espermatozoide. Vamos lá. Todas as mulheres só vão produzir X, certo? No entanto, o homem ele tem tanto X quanto Y. Dessa forma, o homem ele vai produzir gametas masculinos X ou Y. Então, lá na espermatogênese, lá na produção dos espermatozoides, o homem está produzindo, teoricamente, em quantidades, né? 50% um, 50% o outro, espermatozoides X e Y. Ou seja, o que a gente aprendeu aqui? Quem determina o sexo são os gametas masculinos. Então, de uma forma grosseira, quem determina o sexo de um novo bebê é o homem, certo? E aí, se na fecundação acontecer do espermatozoide X achar ele que for fecundar, então a gente vai ter uma mulher. Se acontecer do Y, o Y fecundar o óvulo, então teremos um homem, certo? Então, o momento em que o sexo do bebê é definido é no momento da fecundação, certo? Então, não existe uma predeterminação. É da fecundação e o principal responsável vão ser os gametas masculinos, certo? Então, o Y que vai definir se é homem ou se é mulher, no caso, se é homem, só vem do pai. Certo. Além disso, eu já até comentei com vocês na nossa primeira aula, né, que eu falei só de as principais palavras utilizadas na genética, as principais coisas que precisaria saber. E eu falei de vocês de cariótipo. Então, o cariótipo é essa representação de todos os cromossomos, né, de um organismo. Então, com relação aos humanos, também alguns animais, mas vamos se focar aqui nos humanos. Esse aqui que a gente tá vendo aqui é o cariótipo. Então, nós temos 1, 2, 3, né? 22 e 23. Na verdade, nós temos 23. Deixa eu escrever de novo aqui. Temos 23 pares de cromossomos homólogos. Lembra homólogos que eles são iguais? Um vem do pai, um vem da mãe.
todos aqui vão seguir isso. Um veio do pai, um veio da mãe, um veio do pai, um veio da mãe, um veio do pai, um veio da mãe. Até aqui, o 22, nós temos os chamados cromossomos autossômicos, ou autossomos. Na verdade, é mais correto falar autossomo, certo? Autossomo. Mas também é possível ver o nome autossômico. Então, todos esses daqui, veio um do pai, um da mãe, e eles são autossômicos. Esses daqui, que é o que a gente acabou de falar, o X e o Y, eles são cromossomos sexuais, certo? E aí, é um par, certo? Aqui a gente tá falando de pares, tá vendo? Par, par. Então, nós temos 23 pares, 22 autossômicos e um sexual. Assim, nós temos 46 cromossomos. Quando a gente junta ele em par, e aí fica a metade, fica 23, certo? Além de cromossomo sexual, esse XY pode ser chamado de alossomo, certo? Alossomo. Mas geralmente se fala em cromossomo sexual. Então, como eu falei, as fêmeas vão ter 2X, aí também são chamadas de homogaméticas, e os machos vão ter Y e X, e eles são chamados de heterogaméticos, certo? O que é que tem mais aqui de interessante a saber? Nesses pares autossômicos, nos autossômicos, são todas as características, então esse DNA que tem aqui, são todas as características que são em comum para homens e mulheres. Então, tem 2 braços, tem 2 pernas, tem um cérebro, tem um coração, tem 2 rins, enfim, tudo isso está aqui. O que for com relação ao sexo vai ficar aqui. Então, se tem os hormônios que são produzidos, no caso da mulher, ele é até maior, o cromossomo X, porque precisa de mais genes diferentes do homem, porque a mulher ela pode gerar uma nova vida. Então, ela precisa de um DNA que para placenta, precisa de um DNA para diversas coisas que vão acontecer durante a gestação, certo? Então, a mulher faz uma coisa a mais do que o homem, ela tem um pouquinho mais do DNA aqui, com mais genes. Então, esses genes aqui, autossômicos, são todas as características que são em comum. E esses aqui, sexuais, são as características que vão definir o sexo, né? A gente tem no Y, vai ter o quê? A informação para desenvolvimento do testículo, certo? Vamos seguir. Então, o cariótipo masculino, o cariótipo das mulheres, né, feminino, a gente vai ter tudo igual aqui, e aqui o XX no final, certo? E o masculino, todos eles aqui, os 22 pares e o XY. Lembrando que o Y é menor por conta daquilo que eu falei, que a mulher ela vai precisar de mais umas informações do que o homem. O que acontece aqui nas mulheres que a gente viu é que elas vão ter 2X, certo? E os homens só vão ter um X e um Y. Acontece que essa informação para o X, ela está duplicada, certo? E um desses X, uma parte desse X, vai acabar, né, tendo a necessidade de ficar bem condensado. Lembra que isso é um DNA, né? Um DNA fica condensado, vira um cromossomo. Uma parte fica extremamente condensada nas mulheres, que é vista aqui nessa foto. Essa foto aqui é um esfregaço sanguíneo, pegou uma gota de sangue, colocou numa lâmina, certo? Pegou um microscópio e foi observar isso aqui, né? E corou também, aqui tem corantes, ácidos e básicos. Quando observou que só nas mulheres, nessas células aqui são hemácias, essas menores são hemácias, essas aqui são os leucócitos, né, neutrófilos.
os neutrófilos, que são células do sistema imune. Então, observou que essas células tinham uma estruturinha super condensada, só as células das mulheres. E aí, nas fêmeas, né, nas mulheres de mamíferos, vê-se essa pequena mancha, certo? Na membrana nuclear, no núcleo, que é onde o DNA fica. E a isso foi dado o nome de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Então, um desses 2x, na verdade, eu falei que era uma parte, mas na verdade ele é um desses 2x, ele é condensado. Ele fica tão condensado, tão condensado, tão condensado assim, que o DNA ele não consegue mais produzir proteínas, então ele fica inativo, certo? E assim, né, dessa forma, os machos e a fêmea só vai ter um X geneticamente ativo. Isso, né, essa cromatina sexual ou corpúsculo de Barr é uma forma de compensar essa dupla dose, certo? De compensação dessa dupla dose. Então, se perguntar o que é a cromatina sexual, é um dos X, um dos cromossomos X que está condensado. E só vai acontecer aonde? Onde tem duas doses. Onde tem duas doses? Nas mulheres. Ok? Então, vamos seguir. Um exemplo prático dessa cromatina sexual é nesse gatinho aqui. Esse gato, quando ele tem essa cor branca, marrom e preta, pode ter certeza que é uma fêmea. Absolutamente fêmea, certo? Por quê? É no cromossomo X que está relacionado a essa cor dela. Então, o que acontece? Quando o cromossomo X ele é inativado, certo? Ele é inativado nesses animais algumas vezes de forma aleatória. Então, quando as células apresentam nas regiões amarela, aqui, ó, nas regiões amarela, o cromossomo X, né, está inativado. Porque o X ativo, ele dá a coloração preta, certo? E aí fica essa pelagem colorida. Então, a cor mais clara significa a inativação de um dos X. Então, toda vez que você vê um gatinho dessa pelagem, saiba que é uma gatinha. Outro ponto muito importante para a gente ver um pouquinho, eu já comentei ali na frente, né? O X e o Y, eles formam um parzinho, né? O par sexual. Eles são homólogos porque a gente viu lá que tinha o cromossomo do par 1, o par 2, né? E eles são exatamente iguais, o 1, o 2, tem o mesmo tamanho, e eles são homólogos. Mas o X e o Y é homólogo, então nós temos a resposta que eles são parcialmente homólogos. Por quê? Para ser homólogo, primeiro, lembra, aqui é um DNA. O que é que tem aqui? Gene. Para ser homólogo, um gene que tem de um lado tem do outro. Lembra que eles são alelos? O que tem aqui de um lado tem exatamente do outro, então eles são alelos. Mas eles têm tamanhos diferentes, então eles não são 100% homólogos, eles são parcialmente homólogos. O cromossomo X é maior que o Y, no sentido de que, né, para o sexo feminino são necessários mais algumas coisas do que no masculino, certo? Aqui, lembrando que os cromossomos homólogos, né, são os pares de cromossomos que um é herdado do pai, como eu comentei para vocês, e da mãe, e possuem informações genéticas semelhantes. Aí vamos ver aqui. O X é maior do que o Y, então o X já tem coisas que o Y não tem. Tem uma parte do cromossomo X que só tem no X, que aí justamente vai estar ligado principalmente com as características femininas. E aí, nesse caso,
só o X vai ter essas características. Toda vez que alguma herança, algum DNA daqui passar, vai ser um gene chamado de gene de herança ligada ao sexo, certo? Ligada ao sexo, por quê? A gente vai entender. Porque aqui é um X. Quem tem X? Todo mundo tem X. Todo mundo tem X, todo mundo tem Y. Então, é uma herança ligada ao sexo, porque está aqui no cromossomo sexual. Mas a outra partezinha lá do Y, certo? É uma herança que não tem no X. Só quem vai ter é o Y. Dessa forma, é restrita ao Y. Se é restrita ao Y, só quem tem o Y vai ter essas características. Então, quem tem o Y é o macho, é o homem. Então, a herança restrita ao sexo, ela também é dita herança restrita ao Y. Então, presta atenção, a gente está falando aqui da parte do cromossomo X, que é diferente da parte do cromossomo Y. O X, tanto homem quanto mulher tem, então pode acontecer dos genes daqui estarem tanto no homem quanto na mulher. Mas existem uns genes aqui específicos só para Y. Então, é a herança restrita ao sexo. Quando falar restrito, é restrito, o único que é restrito é o Y, que ele é restrito ao homem. Né? Por outro lado, vai existir um pedaço aqui, razoável, tanto do X quanto do Y, que eles são idênticos, certo? Então, nessa parte aqui, é praticamente assim dizer que é autossômico. Não é porque aqui são cromossomos sexuais, mas nessa parte aqui que é igual, a gente pode falar que é uma herança parcialmente ligada ao sexo, certo? Então, o que é que tem que saber aqui, ó? Nessa região laranja é exclusivo do X. Se é exclusivo do X, vai ser ligada ao sexo. X ligada ao sexo. Na região do Y, que está aqui, que eu já pintei, já mudou de cor, que é o azul, contém genes exclusivos do Y, então vai ser encontrado apenas no masculino. E aqui em verde é o que a gente chama de regiões homólogas, lembra? Homólogo, cromossomos homólogos, regiões homólogas. Então, quando é ligado ao X, a gente tem herança ligada ao sexo. Então, o DNA, o gene que passar aqui nessa região, o gene que passar aqui nessa região, que tiver aqui, que se expressar nessa região aqui, ele vai estar relacionado à herança ligada ao sexo. E o Y, como o Y é restrito ao sexo masculino, é herança restrita ao sexo. Nessa região aqui, é parcialmente ligado ao sexo. Simbora! Aqui, só para a gente ter uma partinha escrita para vocês, então, a transmissão dos genes na região não homóloga do X, não homólogo é o quê? Não homólogo é esse. Homólogo é esse verde. É chamada de herança ligada ao sexo ou ligada ao X. Vai acontecer em quem tem X. Quem tem X? Todo mundo. A herança restrita ao sexo é quando está relacionada ao cromossomo Y. Vai acontecer em quem? Em quem tem Y. Quem tem Y? Só o homem. Então, acontece aqui nessa porção não homóloga ao X, não homóloga, aqui é não homóloga ao Y e aqui é não homóloga ao X. Só ocorre em homens, por exemplo, a informação para o desenvolvimento de testículos, né? Aqui em verde nós temos a herança parcialmente ligada ao sexo, que é uma herança, pode-se dizer, autossômica, certo? Porque todos os dois indivíduos terão essa parte aqui verde. Né? Lembrando que essas cores são cores fantasias, certo? Uma condição muito conhecida com relação à herança ligada ao sexo
nós temos como o daltonismo. Então, se você está vendo aqui essa imagem, um número, 2 números no caso, né? 74, você não é daltônico. Se você não está vendo, então, há uma chance de você ser daltônico. Então, aqui em comparação, as cores que uma pessoa normal vê, e aqui, como uma pessoa que tem um daltonismo bem grave vê, não vê nenhuma cor, na verdade, vê tudo amarelado, marrom. Então, o que é o daltonismo? É a dificuldade de enxergar cores, principalmente as cores vermelho e verde, né? Nos casos graves, vê tudo amarelado. E por ser de uma herança ligada ao sexo, onde é que vai estar o gene responsável pelo daltonismo? Vai ter que estar aqui, ó, no cromossomo X, na região que não é homóloga ao Y. Então, tem que ser naquela região não homóloga. E vai ser determinado, então, por um alelo recessivo. Um alelo recessivo D, sendo que o alelo Dzão é dominante. Então, vamos assim, por exemplo, aqui nós temos o homem, né? Lembrando que o homem, ele é sempre representado como um quadradinho, né? E a mulher, certo? E aí nós temos aqui que eles tiveram também uma menina e um menino. Vamos dizer que o homem, ele não tem, ele é normal. Então, ele vai ser Y e o X dele, para ele ser normal, tem que ser Dzão. Dzão. E a mulher, ela é normal também, só que ela é X Dzão, mas ela é normal portadora. O que significa isso? Ela vai ter o gene responsável pelo daltonismo, o Dzinho, certo? Esses quadradinhos aqui é a tentativa de D, certo? E aí, quando a gente tem um cruzamento de um homem, que ele é Y e X Dzão, com uma mulher que é X Dzão e X Dzinho, ela é normal. Por quê? Porque não é uma condição recessiva. Para ela ter o daltonismo, ela tinha que ter aqui, ó, 2 Ds. Então, aqui vai ter aquela mesmo cruzamento. A gente tem um Y, né, cruzando com um Dzão. X, Dzão. A gente vai ter o Y cruzando com esse outro. Então, a gente tem o Y, X, Dzinho. E aqui a gente vai ter o X, X. Aqui é Dzão, Dzão, né? Então, ela vai ser Dzão. E o outro X, Dzão. E aí, aqui no caso desse X com esse daqui, a outra possibilidade é um XDzão com um XDzinho. O que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo que esse homem aqui, certo? Ele é normal, igual ao pai. Mas esse daqui, ele é daltônico. Já a mulher, nas duas possibilidades aqui, ela é normal. Porque ela recebeu o Dzão do pai e aí segurou aqui e ela ficou normal. Então, a gente vê que para essa doença, ela acontece majoritariamente, mais comumente nos homens, certo? Justamente porque ele só tem uma chance. Se ele cair aqui o Dzão, ok, mas se cair o Dzinho já era. E a mulher não, ela tem 2 chances. Para ela aqui tinha que ser o XX, Dzinho, Dzinho. Então, um pouco mais raro. Então, a gente viu aqui que o cruzamento é igual, certo? Aqui, mas uma explicação mais organizada, né? Que no homem basta, então, o alelo D para condicionar o daltonismo. E as mulheres não, tem que ser 2 vezes Dzinho, Dzinho. Então, ó,
a gente vê que o homem aparece com maior frequência, certo? E para ter uma mulher, aqui nesse caso, acho que nenhuma mulher aqui veio com daltonismo. Só portadora. Portadora é o quê? Aquela que vai ter o gene recessivo. Vamos embora. A hemofilia é uma outra condição ligada ao sexo. Opa, se é ligada ao sexo, onde é que ela está? Condicionada por um alelo também recessivo, também chamado de H. Onde é que está ligada ao sexo? Cromossomo X. Aonde? Na região que não é homóloga ao Y. O que é hemofilia? É uma anomalia no sangue, né? Onde perde, diminuída a capacidade de coagulação do sangue. Então, aqui, ó, a gente tem um vaso sanguíneo, certo? Quando há um corte do vaso sanguíneo, há o extravasamento de sangue, normal, né? Cortou o vaso, vai extravasar sangue. Numa condição normal, são liberados, né, rapidamente diversos fatores de coagulação, certo? No indivíduo com hemofilia, esse sangue, ele vai demorar mais tempo, vai sangrar mais, porque as proteínas que formam aqui, ó, essa rede que é a coagulação, elas têm um problema, elas não são formadas, elas são formadas com defeito, na verdade. Então, a hemofilia é esse problema de coagulação. Existem dois tipos também de hemofilia, né? O tipo A, que são os níveis reduzidos da proteína, né, desse fator aqui, e o nível B, que são os níveis reduzidos desse outra proteína. Enfim, em resumo, é uma condição ligada ao sexo, para dizer a vocês que está no X e a hemofilia é recessiva. Então, aqui mais um exemplo, né? A hemofilia também é conhecida como doença dos reis, porque aparecia muito nas doenças, nas famílias dos reinados, porque para não dividir a herança, para não ter que dividir, para não casar com outras pessoas, eles casavam entre eles, entre primos. Então, toda vez que você casa com primos, né, a chance de aparecerem algumas doenças é maior. Então, a hemofilia também ficou conhecida como doença dos reis. Aqui a gente tem, né, aqui um cruzamento, certo? Então, para vocês verem, por exemplo, aqui temos uma filha portadora, aqui é em verde. Em verde é o gene, né, recessivo. Aqui a filha normal, certo? Um filho normal e um filho normal, sem portar. E esse filho que porta, ele já tem aquela mesma história que eu descrevi ali para o daltonismo. Vai ser mais comum, então, nos homens. Outra doença também ligada ao sexo é a distrofia muscular de Duchenne, né? Uma doença também muito comum nos homens, então a gente vê que a herança ligada ao sexo, ela é mais comum no homem, então não esquece isso. As duas vão acontecer em homem, essa aqui vai acontecer mais, herança ligada ao sexo, vai acontecer principalmente nos homens, por conta que eles só vão ter uma oportunidade, né? Mas também vai acontecer no feminino. Então, veja bem, é uma doença comum nos homens. Se dissesse assim que só acomete homem, aí era diferente. Se só acomete homem, seria diferente. Aí seria o quê? Restrito. Mas comum ainda é herança ligada ao sexo. Então, ó, também é um alelo recessivo localizado no cromossomo X. O professor só mostrou exemplos recessivos. Porque são os exemplos mais comuns, mas também nada impede que exista um dominante, certo? Qual é a característica dessa doença? Enfraquecimento dos músculos, certo? Então, a gente vê aqui pessoas, né, um pouco raquíticas, assim, porque falta uma proteína chamada distrofina, né? Então, é essa proteína que está aqui no cromossomo X, que mantém a integridade muscular. Então, se não tem, fica com esse aspecto aqui. Então, olha só. Quando tiver dois cladogramas, heredogramas assim, toda vez que você vê um
que só afetou homem, desconfie que tem uma grande chance de ser uma herança restrita ao sexo. Quando afeta igualmente homens e mulheres, é uma grande chance de ser, né, obrigatoriamente é ligada ao sexo, né, dependendo aqui se for um caso de herança sexual. Se tiver no enunciado, é herança sexual, afetou homem e mulher, X, né, afetou só homem, grande chance de ser, de estar restrita ao Y. O que acontece? A herança restrita ao Y, antigamente se achava que a hipertricose auricular, que é essa produção excessiva de cabelos nas orelhas, estava restrita ao Y. Hoje já se viu que não, certo? Então, os principais exemplos atualmente são as características masculinas mesmo. O que se sabe hoje é que a hipertricose auricular é uma herança influenciada pelo sexo. Como é isso? Influenciada pelo sexo significa que certos genes, mesmo não localizados no X ou no Y, eles são influenciados. Por quê? Alguma coisa que tem no homem ou na mulher. Então, no homem, a gente tem o quê? Hormônios masculinos, tipo a testosterona. Então, esse hormônio pode influenciar, por exemplo, na produção de pelo. Ou, por exemplo, na calvície, certo? Então, homens e mulheres, eles vão ter características diferentes com relação aos genes da calvície. Aqui, ó, quando aparece o gene CC no homem, ele é calvo, certo? E a mulher também é calva. Quando aparece Czão, Celinha, o homem é calvo e a mulher não é calva. E quando aparece Celinha, Celinha, os dois não são calvos. Então, olha só. Aqui é o mesmo DNA. Vem cá. Aqui é o mesmo DNA. Os dois aqui são calvos. Aqui é o mesmo DNA, mas um vai ser calvo e o outro não. Então, isso aqui, né, ele vai ser influenciado por outras características que a gente vê claramente que está associado com o fato de ser homem ou ser mulher. Então, herança influenciada pelo sexo o gene não está nem no X nem no Y, mas algumas características, como por exemplo hormonais, vão fazer com que esse gene atue de forma diferente. Outra coisa que a gente precisa ver, saber, é que, assim, ó, a gente viu até agora que em nós, né, nos seres humanos e alguns animais, em todos os mamíferos, por exemplo, o sistema do sexo é X e Y. Também na mosca da fruta, aquela mosquinha de casa, né, a drosófila. Inclusive, foi estudado inicialmente através dela. Mas em alguns insetos, certo? É X0, ou seja, o macho tem um cromossomo e a fêmea possui dois. Então, nesse sistema, o macho ele é haploide e a fêmea é diploide. Existe um outro sistema também, que acontece, aqui é besouro, percevejo e gafanhoto. Nesse outro sistema ZW, que acontece aqui tipo em borboletas, nesse dragão aqui de Komodo, aves e alguns peixes, é o contrário do X do Y. Então, as fêmeas têm dois cromossomos sexuais diferentes, então as fêmeas vão ser ZW, e o macho que é igual, ZZ. Então, quem define o sexo em alguns animais é a fêmea, certo? Outra coisa muito interessante, que vocês também já ouviram falar, eu acredito, é, por exemplo, as abelhas e insetos sociais como formigas, né? Algumas abelhas, né, as abelhas não têm um cromossomo sexual. Como que define? As fêmeas vão ser sempre diploides, né? Então, vão ter dois cromossomos. E os machos são haploides, vão ter só um cromossomo. Só que existem fêmeas estéreis, que são as operárias, e as férteis, que são a rainha. O que vai determinar que a rainha vai virar rainha é porque ela vai se alimentar da geleia real. Então, é um fator ambiental, né, que vai fazer com que
a fêmea vire uma rainha. O que ela comer que vai fazer, que permite que ela seja a fêmea rainha. Com relação ao ambiente, a gente tem também a determinação do sexo através da temperatura, certo? Então, algumas tartarugas, e o crocodilo, por exemplo, dependendo da temperatura, vai ser homem ou vai ser mulher. Então, aqui a gente tem macho e aqui a gente tem a temperatura. Quando a temperatura aumenta, essa tartaruga aqui, essa tartaruga marinha, diminui o número de machos, ou seja, quando a temperatura aumenta, tem mais fêmea. Já essa outra aqui, quando aumenta um pouco a temperatura, também tem macho, mas quando aumenta muito mais, diminui o número. E para jacaré, a gente tem também essa diferenciação. Numa temperatura muito maior, temos a presença, o sexo vai ser definido para a fêmea. Então, não só o DNA, né? A gente vê o ambiente influenciando na escolha, na determinação do sexo. Então, quando ainda estamos aqui a tartaruga dizendo, aqui é o projeto Tamar. Quando ainda estamos nos ovinhos, o sexo é determinado pela temperatura da areia. Quanto maior a temperatura, teremos mais fêmeas, tá vendo? Quanto maior a temperatura, tem menos macho, ou seja, tem mais fêmea. Quanto menor a temperatura, teremos mais macho, certo? Então, vamos responder aqui uns exercícios rapidinho e concluímos essa aula. É uma questão do FMG. A hipofosfatemia com raquitismo resistente à vitamina D é uma anomalia hereditária. Na prole, a prole são os filhos de um homem afetado a gente sempre pinta, certo? E uma mulher normal. Aí ele tá dizendo a prole. Todas as meninas, a prole é quem? A prole são os filhos. Vamos botar aqui, que tiveram 4 filhos. Todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais. Então, menina, menina, menino, menino. Todas as meninas são o quê? Todas as meninas são afetadas. Então, a gente pinta elas e pinta aqui a outra também. É correto concluir que a anomalia em questão, a gente tá vendo aqui que é uma herança ligada ao sexo, certo? Porque provavelmente aqui, certo? Aqui a gente tinha o homem é Y e tem um X. E a mulher é XX. Os meninos receberam o quê? Os meninos receberam cada um Y. E aí, aqui, vamos dizer aqui que esse gene aqui era o gene que estava causando aqui a condição, o raquitismo, certo? Para esses meninos serem normais, eles receberam alguma coisa da mãe. Então, eles receberam os genes que têm a característica, a condição normal da mãe, certo? E as meninas receberam o quê? Receberam do pai. Receberam do pai esse que está né, com essa condição. Se elas agora têm e a mãe não tinha, o que acontece? Elas têm porque elas receberam do pai e receberam da mãe. Então, tá em dobro aqui, o que a gente entendeu aqui. Para uma mulher ter a condição, ela tem que estar em dobro. Isso significa que é recessivo, certo? Então, determinada por um gene dominante autossômico? Não. Determinada por um gene dominante ligado ao sexo? Dominante, não. Não, mas ligada ao sexo, sim. Determinada por um gene recessivo autossômico? Autossômico, não. Determinada por um gene recessivo ligado ao sexo? Sim. Certo? E aqui nós temos a resposta, a letra D.
Vamos ver aqui uma questão não muito fácil, né? Mas para a gente dar uma revisada no que a gente viu, é da VUNESP. Então, diz assim: considere o heredograma que representa uma família portadora de um caráter recessivo. A gente sabe se é uma família portadora de caráter recessivo, nós temos que o X e o Y, para ser recessivo, tem que estar aqui no X, né? Então, a gente tem a opção, vamos botar aqui, um Dzinho e um Dzão, né? As mulheres podem ser homozigotas, elas podem ser heterozigotas, e para que elas, opa, que era um X primeiro, para que elas tenham uma condição, elas vão ter que ser o quê? Recessivo, certo? E o homem ele só tem duas possibilidades, ou ele vai receber um recessivo ou um dominante. Então vamos lá. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que, então aqui lembrando que a gente tem quadradinhos são homens e círculo, a bolinha é a mulher, e quando está pintado é afetado. Então aqui, a mulher 2 é homozigota. Ele está dizendo que a mulher 2 é homozigota. A gente está vendo aqui que em algum momento tem um parente que tem esse gene. Então, a gente não tem como dizer que a mulher 2 é homozigota, porque algum desses dois aqui está com esse gene. Não tem como afirmar com certeza, simplesmente não tem. As filhas do casal 3 e 4, são certamente portadoras desse gene do caráter recessivo. Tem como saber isso? Não tem, porque olha só, o pai é normal. Então, se ele é normal, ele tem essa característica aqui. Ele vai ter essa característica aqui. A mãe é normal, ela tem essas duas possibilidades aqui. Então, as meninas podem ter recebido o X, né, com a característica normal dos pais. Então, não tem como dizer também essa B. Aí, aqui. As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. Provavelmente sim, mas vamos ver aqui as outras. Todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene. Não tem como saber. É a mesma coisa do que a gente viu na B. Elas podem ter recebido os genes, né, dominantes de ambos os pais. O homem 1 e 4 são certamente portadores dos genes. Não são, porque se eles fossem portadores, eles teriam a condição. Então, aqui é letra C. Porque, ó, as mulheres 2 e 3 certamente são portadoras de gene. Para ele ter aparecido aqui, a mulher 3 tem que ter. E acima delas, se alguém tem que ter. Se o pai tivesse, ele seria. Então, se ele é normal, esse gene veio aqui da mãe. Um pouquinho complicado, né? Mas eu não vou cobrar isso a vocês na prova, para vocês entenderem como isso é cobrado, né? Então, aqui nós temos a resposta à letra C. Por último, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício, falando do daltonismo. Então, ele diz assim, o daltonismo é uma doença hereditária recessiva, ligada ao cromossomo X, que a gente já sabe, né? Um homem daltônico, então, olha só, o homem daltônico, o X dele já tem um Dzinho, aí ele já é daltônico. Casou com uma mulher homozigota. Homozigota normal. Se ela é normal, ela vai ter os 2x dela Dzão. Se ela é normal, ela tinha que ter pelo menos um Dzão. Se ela é homozigota, ela tem 2. Se dissesse assim, ela é normal heterozigota, então ela teria um Dzão e um Dzinho. Se fosse aqui a questão dela ser heterozigota. Hétero. Mas não é, ela é aqui, ó, ela é homozigota normal.
Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Aqui a gente tem o seguinte, a gente vai fazer aquele cruzamento, né? Então, aqui a gente cruza esse Y com esse D, então ele vai ter Y, Dzão. E aqui a gente vai cruzar o Y com um Dzão. Então, a gente vai ter o Y com um Dzão. Opa, aqui é o X e aqui é o X. Acabou-se. A probabilidade é 0%. Não há chance, não há chance. Porque esses dois outros cruzamentos aqui vão dar duas meninas. E esses dois meninos aqui têm um Dzão. Então, não há chance de nascer nenhum menino daltônico, pois a mãe é normal homozigótica. Quando tiver essa questão aqui e perguntar, é menino ou menina? Toda vez que o cruzamento já for com X e com Y, não precisa multiplicar por 1/2, né? Que a gente viu aquela probabilidade. Quando a questão for de doença hereditária ligada ao sexo, assim, o que você achar aqui geralmente já é a resposta, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, porque aí eu poderia dizer, multiplicar porque ele pediu menino, né? Não, na verdade são um quarto. Não, não tem, porque o outro é menina, então é 0%. Ai, gente, eu sei que é um pouquinho complicado, né? O meu objetivo aqui era fazer com que vocês entendessem 3 coisas principais, que são os cromossomos sexuais, né? Então, nós temos 22 pares dos autossômicos e um par do sexual, né? Totalizando o que nós temos, então, 46 cromossomos. Isso que vocês têm que saber com certeza absoluta, 46 cromossomos. Desse par sexual, nós temos o X e o Y, né? Como é a condição de cada um, e as principais doenças, né? Que podem ser ligadas. A ligada ao sexo, né? Que aí vai ser ao X. A restrita ao sexo, que vai ser ao Y. E a influenciada pelo sexo, né? Que aí vai depender das questões de ser X ou Y, tá? A gente se vê então na próxima aula. Para fechar, tem exercício para vocês lá no Google Forms para sedimentar, para ajudar a aprender melhor, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.